Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais este vídeo do nosso canal Ressignificando Vendas, do nosso programa semanal chamado Estantips. São dicas de livros para você, livros de negócio. Como você sabe, se me escuta em outros vídeos, eu tenho 5.000 livros de negócio. Esses livros de negócio foram adquiridos ao longo de uma vida, estudados nos detalhes. E hoje a gente usa muito desse laboratório, desses insumos para produzir os nossos diferenciais no curso, nesse cruzamento de centenas de milhares de ideias possíveis que nascem nesses livros, são registradas, catalogadas, ambientadas para uma realidade brasileira e customizados. Livros que existem em algumas línguas aqui, italiano, espanhol, inglês e, evidente, o português. E nesse canal Estantips eu indico muito mais livros em português do que em outras línguas, e hoje não vai ser diferente. Estou indicando esse Gestor pela Primeira Vez. Gestor pela Primeira Vez. Aqui tem um selinho, né? Uma imitação de um selinho, mais de 300 mil cópias vendidas. Eu acredito que seja no mundo inteiro. Por quê? Porque esse livro aqui começa assim dizendo, né? Desde o seu lançamento nos Estados Unidos, em 1981, o livro Gestor pela Primeira Vez ajudou centenas de milhares de profissionais que não tinham nenhuma experiência prévia em gestão de empresas e pessoas lidarem com as novas responsabilidades no ambiente de trabalho. É um livro que, esta versão aqui que está em português, é de 2022. Então é um livro que está atual. Ele foi lançado lá em 1981. Só que ele vem sofrendo atualizações, evidente, né? São três autores. Aqui eu conto aqui mais ou menos como é que eu examino se um livro é bom ou não, né? São 3 autores. Os autores apresentam currículos complementares e legais, bastante tempo dentro de organizações grandes, envolvimento com grandes empresas e tudo mais, com experiência aí em gestão de pessoas e tal. Então, acho que referenciados, autoridade, ok, né? O livro tem uma temática importante. Se você está gestor agora, ou pretende estar gestor, ou quer fazer uma revisão dos conceitos, é um livro que pode te dar uma ajuda. Mas tem um porém. Todo livro aqui, eu não estou recomendando os livros sem considerar os poréns. Os poréns que nós enfrentamos também para usar esse livro para a nossa realidade, pelo menos a realidade de clientes que nós temos. É um livro para grandes empresas. Grandes empresas são aquelas empresas com bastante estrutura, bastante hierarquia, bastante pessoas, setores, equipes, políticas políticas organizacionais, todos aqueles conflitos que dá entre os setores. Então ele tem essa realidade americana das grandes empresas, as empresas que você conhece por nome aí. Tem que fazer então uma certa adaptação. Pelo menos para nós, 90% dos nossos clientes, eles não têm esse tipo de estrutura. Podem ter milhares de funcionários, mas não chega a ser tão formal como é a questão nos Estados Unidos e na realidade representada aqui nesse livro. Então é para um gestor que sai, por exemplo, aqui de uma universidade, o caminho bem clássico, né? E vai trabalhar numa grande empresa, uma empresa multinacional. Aí o livro é perfeito, o livro se encaixa como uma luva. Não sendo isso, você vai ter que fazer alguma adaptação. Mas olha os capítulos. Os capítulos é outra forma que eu examino o livro. Eu dou uma olhada na capa, assim, não é por ela ser bonita, mas é para ver o tema que está tratando, tentar entender. Olho sempre a data da publicação. Tem publicações que pode ter 30 anos, estão atuais, não tem problema. Mas tem publicações que em 1 ano já venceu, já caducou. Então tu tem que saber o que está comprando. Depois eu olho os autores, como eu mostrei, dou uma lidinha nas orelhas do livro para entender que tipo de coisa é, olho os autores, às vezes olho a contracapa, a traseira do livro aqui, como se fala na linguagem popular aí, e depois o sumário. Olha o sumário. O sumário me dá uma ideia de como o autor pensou esse tema. E olha como é que ele pensou. Aqui eu estou falando dos 3 autores, da Lauren, do Jim e do Gary. Então olha só. Então você vai gerenciar pessoas. Essa é a parte 1 do livro. Parte 1 do livro é, então, você vai gerenciar pessoas. E ele fala aqui de uma maneira bem ampla do que é ser gerente. Depois ele coloca a parte 2, o enfrentamento de novos deveres. Essa é a parte 2 do livro. Aí fala de contratação e entrevista, fala de treinamento dos membros da equipe,
Fala de gerenciamento de mudança, como lidar com a resistência, e vai indo desdobrando por aí. Parte 3, trabalhar com pessoas, construir relacionamentos e gerenciar riscos. Aí tem capítulos do tipo, motivação existe? Entenda a inclinação ao risco, estímulo à iniciativa e inovação. A distância entre gerações, olha como o problema está bem atual aqui. Mídias sociais no ambiente de trabalho, até detalhes desse tipo ele vai. Parte 4, descrição de cargos, avaliações, desempenho e administração de salários. Parte 5, evolução e desenvolvimento pessoal. Fala aí da rádio corredor, sabe qual é, né? Fala aí de senso do humor. Fala de gerir, participar, liderar reuniões. Olha como é importante, tá? Um livro de gestor. E a gente fez uma aula na semana passada sobre reunião de venda. Tá lá no YouTube, dá uma olhada lá. Tá de graça, como conduzir reuniões de vendas. E a parte 6 aqui, a última parte, a pessoa completa. Aprenda a lidar com o estresse, o equilíbrio em sua vida e um toque de classe. Beleza? Então aí tu tem, né, o escopo, algumas atividades e essas coisas aí envolvendo a vida do gestor comercial. Eu marquei bastante coisa, mas se tu vê o livro assim, né? Ele tá marcado de lápis ali nas bordas, ó. Dá pra ver, né? Tá dobrado as orelhas, ó. Então ele tem bastante coisa que eu marquei aqui para poder usar depois. Eu acho que é interessante você ter, se você for aquele cara que gosta de ler, porque é um livro que não é... Ele é agradável, mas ele é denso, né? Daqui eu estou falando de 330 páginas, basicamente. Então ele é um livro que você vai ter que ler e ir, e ler e ir. Por exemplo, aqui tem uma página que eu marquei, né? Como gerenciar tipos de comportamento desafiadores. E ele apresenta aqui o comportamento agressivo, o comportamento comediante, o comportamento desertor, o fanfarrão, o que tem outra ocupação, o não é a minha função, o desvalorizado e o reclamão. Então ele apresenta esses aí dentro daquela coisa de comportamentos desafiadores. São coisas que a gente pode adaptar, são coisas que a gente pode entender que também existe no nosso dia a dia, mesmo que a tua empresa tenha 10 funcionários. Às vezes tu tem um reclamão lá dentro e tu pode ter uma ideia aqui, né? O capítulo de treinamento, que a gente usa no nosso negócio aqui no Ressignificando Vendas, é treinamentos comerciais, né, para gestores e vendedores, você sabe disso, mas a gente olhou, né? Fala aqui, por exemplo, do aperfeiçoamento, do trabalho e do feedback. Aí o feedback é o quê? É tu dar retorno de como está indo a aplicação do treinamento. Fizemos uma aula essa semana sobre feedback, tá lá também no YouTube. Olha, vai lá na nossa página ao vivo, você vai encontrar os vídeos, né? Reuniões de venda, feedback, como dar feedback, tá lá. Então a gente usa muita coisa deste tipo de literatura, vai mesclando tudo e chega num conhecimento único que a gente transformou, nacionalizou para essa realidade B2B que a gente trabalha. Então o livro, pessoal, Gestor pela Primeira Vez, vou botar o link também, como eu sempre deixo no descritivo desse vídeo aqui da Amazon, você compra se você quiser, a gente não está vendendo livro, aqui eu estou vendo indicações de livros que para nós foram importantes. E as pessoas sempre pediam, falavam que eu tenho 5 mil livros de negócio, me indicam os livros. Então a gente começou a fazer um programinha para indicar os livros. Beleza? Então é isso aí. Semana que vem, outro livro e vamos para cima deles. Bons negócios, boas vendas.